Mais uma vez, boa noite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui nessa casa de orações, novamente, depois de um longo tempo, né? O tema, o sentido da existência humana. O Espiritismo não é uma doutrina melhor do que as outras. Por quê? Porque todas as doutrinas, religiões, pregam o amor. Simples assim. Se alguém dissesse, mas eu conheço uma doutrina, uma religião que não prega o amor, então não é religião. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então todas as religiões são boas. O problema, em verdade, não são as religiões, somos nós, seres humanos, né? Que cometemos ainda nessa fase evolutiva muitos equívocos, muitos erros que já deveriam ter sido superados, porque nós já temos capacidade cognitiva, capacidade de aprendizagem suficiente para poderíamos estar mais adiante sob a ótica da evolução moral, sobretudo. Porque a evolução intelectual, ela acelera-se cada vez mais, né? Haja vista todas as inovações tecnológicas, os avanços tecnológicos em todas as áreas do conhecimento. Mas moralmente parece que a humanidade continua como antes de Cristo. Nós continuamos a praticar as mesmas atrocidades, as mesmas injustiças, as mesmas violências. Dou um exemplo: como é possível, numa época como essa, em que nós temos conforme eu acabei de dizer, toda a evolução da tecnologia, inclusive, obviamente, na área de produção de alimentos, que tenhamos 860 milhões de irmãos e irmãs passando fome no planeta. Nós não sabemos o que é passar fome, nós não temos noção do que é passar fome. A gente pode sentir fome de vez em quando, não consegui jantar hoje, né? Daqui a pouco a gente resolve o problema. Mas passar fome é mais do que é pior, a gente não consegue imaginar. A cada 5 segundos desencarna uma criança de fome ou de doenças banais causadas pela desnutrição. É um absurdo. Essa estatística eu trago já há muitos anos dando palestra, e há um tempo atrás eu fui atualizar, fui olhar lá nos relatórios da ONU, continua igual. Então, essa é a questão, né? Como, ou será, uma pergunta que a gente faz, será que as religiões, de maneira geral, considerando que mais de 90% da população do planeta tem uma religião? E por que, apesar de tudo, nós temos tanta dificuldade em aprender a amar? Porque a essência da evolução espiritual é a aprendizagem do amor de verdade. Porque todo mundo diz, eu amo minha mãe, minha irmã, minha esposa, meus filhos, meus amigos. E aí, o que mais? Qual que é o nosso modelo de amor? Jesus. Jesus ama o quê? Quem? Tudo e todos indistintamente. Tudo e todos indistintamente. Ele passou pela situação que nós estamos a passar. Um dia nós estaremos do lado dele, ombro a ombro, né? Chegar hoje, Jesus, até que enfim. Eu ouvia tanto falar em seu nome, mas que bom, agora estou do seu lado. Um dia chegaremos lá. Então, voltando, o Espiritismo é uma doutrina, não é uma doutrina melhor que as outras, porém é diferente. Esse é o ponto. Por que é diferente? Porque ele não foca somente um pilar, vamos chamar assim, de sustentação das doutrinas, que seria o pilar dos preceitos morais, né? No nosso caso, nós somos cristãos, consequentemente, o farol moral que ilumina o nosso caminho é o Evangelho de Jesus. Então, todas as doutrinas cristãs seguem a mesma coisa. E as doutrinas não cristãs? Tem as escrituras específicas, que todas podem ser resumidas como o Evangelho, todas, em uma palavra apenas, com 4 letrinhas: amor, ponto. É simples, é simples. Mas o Espiritismo, além desse pilar, ele tem mais 2, o filosófico e o científico. Quando nós juntamos esses 3 pilares, nós temos a condição de, ao longo do tempo, obviamente, as questões morais são questões morais, ponto. Mas as questões científicas, elas são mutáveis.
conforme eu acabei de dizer, a ciência evolui e evoluirá sempre, até que atinjamos a perfeição. E essa é uma questão fundamental, importantíssima. Vou dar um exemplo para vocês e afirmo, vou fazer uma afirmação. Cada vez mais, porque um tempo atrás não se entendia bem por que o Allan Kardec colocou esses 3 pilares. E a confusão maior é no pilar científico. Então, alguns falam ciência espírita. Tudo bem, pode falar ciência espírita, só que ciência é ciência. Não existe essa divisão. Nós separamos ao longo da história da humanidade, nós separamos muitas coisas. Religião lá, filosofia lá, ciência lá. A igreja católica do passado, obviamente por muitos séculos, ela era a detentora da palavra final em relação às questões científicas. Então era uma confusão. E o Allan, é impressionante, quando a gente analisa esses pontos de uma forma mais profunda, a gente conhece cada vez mais a capacidade, o preparo de Allan Kardec, É uma coisa impressionante, essa visão. Mas o Allan Kardec foi orientado, sim, obviamente, uma equipe enorme a contribuir com a organização do Espiritismo, mas ele foi o coordenador, digamos assim, central, com todo o conhecimento, com toda a visão de educador que ele já adquirira na época dos celtas, a expressão do celta, quando ele fora um druida, que fazia parte da elite intelectual da civilização celta, Então, eles viam as questões da justiça, da educação, as questões espirituais. Allan Kardec foi um druida. No século XIV, século XIV, ele nasceu em 1300 e pouco. Ele foi em Aarhus, na hoje República Tcheca, um padre, mas um padre que, de uma forma muito diplomática, ele batia de frente com o alto clero, porque ele não admitia certas injustiças que o alto clero praticava naquela época. E, resumidamente, ele foi condenado à fogueira da Inquisição. Em 1415 ele foi queimado na fogueira da Inquisição. E em 1804 ele renasce em Lyon, na França, como Hippolyte Léon Denis Rivail, depois tendo recebido o codinome de Allan Kardec, nome que tivera enquanto druida na civilização celta. Então, imagina, desde antes de Cristo, ele já adquiriu ao longo de todo esse tempo conhecimentos profundos na área da educação. Edson, mas educação? Mas a gente está falando de religião. Sim, mas como que nós podemos evoluir sem a educação? Aquela frase que ele nos deixou escrita, somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Essa frase é chave. A palavra-chave do Espiritismo é educação. Porque para que nós evoluamos, nós precisamos de educação. Mas a educação integral. Por isso que ele diferencia educação, eu sempre escrevo educação sob a ótica integral com E maiúsculo. De instrução. Instrução é todas aquelas matérias que nós aprendemos desde o ensino fundamental até a universidade. Isso é instrução. É importante para a evolução? Sim. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O que é instruir-se? É exatamente desenvolver o lado intelectual. Mas o amai-vos, é que eu digo, Você gosta de matemática? Você vai, pelo amor de Deus. Mas o que é mais fácil? Aprender equações matemáticas complexas, que se dão nos cursos de engenharia, por exemplo, ou desenvolver-se moralmente, ou tirar todas as mágoas do coração, ter 100% de paciência, de tolerância, zero preconceito. O que é mais difícil? Eu acho que é esse lado moral. Porque se não fosse difícil, a humanidade não estaria do jeito que está ainda. Ela piorou? Não piorou. Nós gostamos de ficar estagnados. E está tudo bem. Por quê? Porque nós não entendemos o sentido da existência humana. Por que nós estamos aqui? O que estamos a fazer aqui?
Nós espíritas ainda temos noção do processo reencarnatório. Isso já é algo importante, mas a gente precisa perguntar por que a gente precisa reencarnar? Quantas vezes eu precisarei ainda reencarnar? Quantas encarnações já tive lá atrás? Mas nós já temos noção disso. Muitas coisas a gente não tem resposta, mas nós sabemos como funciona o processo. Então aí a gente tem que perguntar, não é só ler, que bacana. Não, tem que entender o processo. Então o que nós observamos no seio da humanidade? Tudo que eu disser que eu disser nós, estarei me referindo à humanidade do planeta Terra. Se nós fizermos uma análise então do comportamento, uma análise dos sentimentos, do grau de felicidade, de tranquilidade, paz interior, nós veremos que a situação não é boa. A situação não é boa. Quando nós examinamos as estatísticas das enfermidades no planeta, no seio da humanidade, são preocupantes. As enfermidades psíquicas, que são, vamos dizer assim, enfermidades do espírito, elas são presentes de uma forma avassaladora. Então as coisas não estão boas. Por quê? Por que nós temos essa dificuldade de evoluir? Exatamente porque nós não entendemos qual é o sentido da nossa existência. Então eu vou colocar para vocês aqui palavras de um psiquiatra, José Augusto de Lima Goldoni, um livro dele, em que ele colocou assim, uma pergunta: hoje as pessoas são mais felizes, assimilam mais conhecimentos, saem mais preparadas para a vida e têm mais sucesso do que as de antigamente? A resposta, de maneira geral, poderia ser sim, né? Mas não é isso que ele nos traz. Há controvérsias, escreveu ele. Pelo menos não é o que tenho observado na prática clínica, através dos pacientes que chegam ao consultório. Desculpe, eu tenho que lembrar de passar os dois lados. Tem que contar os dois aqui. Leram isso aqui, né? No aspecto geral, os jovens estão cada vez mais confusos e os adultos infelizes e frustrados. Aí alguém pergunta, mas com toda essa evolução tecnológica, com todo esse conforto que nós temos hoje, imaginemos-nos 100, 150, 200, 500 anos para trás, né? Então, nós mais antigos daqui, nos lembramos, por exemplo, de regiões da zona rural, que não tinha energia elétrica, né? Não tinha os recursos mínimos que nós temos hoje, televisão, nem pensar em televisão, nada disso. Olha hoje tudo que nós temos, toda a tecnologia da informação, né? A evolução na área das ciências da saúde, doenças que antigamente era a condenação à morte, entre aspas, hoje tem um grau de cura impressionante, doenças graves. E a tendência é cada vez ficar melhor. Então por que nós estamos infelizes? Por que não? Porque tudo que nós estamos falando aqui é de matéria. Nós estamos falando de matéria. E nós não somos matéria. Eu não sou matéria. Eu não sou isso aqui. Isso aqui é matéria. A matéria é com a mesma composição dessa matéria aqui, de toda a matéria. Como assim? Quais são os tijolinhos que compõem a matéria? Como os tijolinhos que compõem essa parede? São os átomos. Nós não vamos entrar e complicar. Átomos. Os átomos que compõem os nossos corpos físicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, etc., são os mesmos átomos que compõem isso aqui. Que compõem isso aqui. Aí a gente para refletir. Nossa, realmente quem somos nós? Quando a gente vai na questão 27 do Livro dos Espíritos, tem lá, resumidamente, a Trindade Universal conforme o Espiritismo. Deus, o Espírito e a matéria. Então tem uma diferença aqui. Por ser a Trindade é Deus, o Criador. E um detalhe que eu já dou sobre Deus para a gente refletir. Porque grande parte da humanidade crê em Deus, mas imagina Deus como uma figura humana, por exemplo. Olha a ilusão. Nós vivemos mergulhados no oceano de águas profundas, geladas e escuras de ilusões. Então vive com essa ilusão. Jesus tinha uma figura humana como
nós. A diferença é que o grau de evolução dele chegou do teto, nós estamos no chão ainda, né? Mas Deus, o que é Deus? Eu vou colocar 3 coisas sobre Deus. Se alguém discordar, levanta a mão. Deus é a energia suprema do universo. Alguém discorda? Ninguém discordou. Deus é o princípio inteligente do universo. Alguém discorda? Ninguém discordou. E Deus é o próprio amor. Deus não ama, é mais do que isso. Deus é o próprio amor. Consequentemente, a gente já chega a uma conclusão. Eu perdi o fio do meu pé. Deus é o próprio amor. Consequentemente, nós somos amor. Por quê? Porque grande parte dos seres humanos creem em Deus. Grande parte dos seres humanos creem em Deus. E dizemos, Deus é nosso Pai. Tá bom, tá certo. Está errado? Não está errado, está certo. Se Deus é nosso Pai, e nós somos filhos dele, por essa teoria que eu coloquei na questão 27, Deus, matéria, espírito. Então, Deusinho somos. É para a gente gravar isso aí. Se somos filhos de Deus, Deusinho somos. Porque como que acontece a gênese do espírito? O que é o espírito? Não é matéria. Isso aqui é matéria. Eu não sou matéria, porque eu sou o espírito. Então, da matéria nós não viemos. Então, nós viemos de onde? De Deus. Então, o Espírito é uma centelha de Deus. É uma centelha de Deus. Que a gente começa um processo de evolução lá atrás. Inclusive, é um seminário, amanhã eu farei um seminário em Águas da Prata sobre esse assunto, origem e evolução do Espírito. Então, essa é a diferença. Que torna mais fácil nós entendermos aquilo que é o tema da palestra. Qual é o sentido da existência humana? Por que estamos aqui? Então, essa é uma reflexão importante. Lembre-se sempre disso. Nós não somos matéria, isso aqui é passageiro. Isso aqui é um instrumento pedagógico. Porque a nossa jornada, desde que nós somos originados, simples e ignorantes, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, como espíritos simples e ignorantes, 100% simples, 100% ignorantes, a nossa jornada é uma jornada de aprendizagem. E a gente aprende, muitas vezes, enfrentando as dificuldades. Muitas vezes não, via de regra, enfrentando dificuldades. Porque Deus não criou nada que seja mal, que seja ruim. O mal são os nossos enganos. Nós praticamos o mal, não é uma criação divina. A única coisa que Deus não criou no universo foi o mal. O mal eu pratico se eu quiser. Por isso que o processo de educacional, que é a linha mestra da doutrina espírita, o eixo da doutrina espírita, é fundamental. Em todos os sentidos. Sobretudo, conforme eu já disse, moral. As questões morais. Então, reflitamos sobre isso. Se somos filhos de Deus, Deusinho somos. Olha o potencial que nós temos. Olha o potencial que nós temos. E essa nossa trajetória evolutiva, à medida que nós subimos, a gente vai aliviando as dores. Se nós ensinássemos para toda a humanidade, com certeza aceleraríamos o processo de evolução. Deixaríamos as mazelas de lado, todas as bobagens, toda a perda de tempo que nós temos, com futilidades, com a dificuldade de compreender o próximo, com a dificuldade, conforme eu já disse, de amar o próximo de maneira geral, de ter paciência, tolerância.
gente já aprendeu isso. Há quantos séculos será que nós temos contato com o Evangelho? Já pararam para pensar? Foi nessa, nós cristãos, foi nessa encarnação. E os não cristãos com as escrituras dos não cristãos. Porque, conforme eu já disse, tudo se resume em amor. Há quantos séculos? O capítulo 16 do Evangelho, ele é muito elucidativo, porque às vezes a gente lê, e não para interpretar. O que quer dizer o título do capítulo 6? Não se pode servir a Deus e ao Mamon. Acho que a grande parte dos cristãos não para pensar o que significa isso. O que é Mamon? Mamon, resumidamente, é a matéria. Mas não, a matéria não tem problema nenhum. Amealhar recursos materiais não tem problema nenhum. A questão é como fazemos e o que fazemos com aquilo que temos. Será que eu consigo ajudar o meu próximo com aquilo que eu tenho materialmente? Mitigar a fome? Mitigar o sofrimento de maneira geral? Então, essa reflexão é importante. Entender o sentido da vida, para que possamos acelerar esse processo de evolução espiritual. Então, continuando aqui, as escolas de hoje estão modernizadas com relação à sua estrutura, são capazes de formar bons profissionais, porém não têm preparado bem o homem para viver. Esse é o grande problema. E esse é o objetivo do Espiritismo: formar, ajudar a transformar, formar e transformar espíritos, facilitando o nosso processo de evolução. É isso. Isso. Através de uma educação, Allan Kardec, uma das tantas características dele, uma delas é formar livres pensadores. O Espiritismo é uma doutrina aberta, é uma doutrina que não impõe nada. Nada. É uma doutrina que respeita tudo e todos. O espírita pode não fazê-lo, mas a filosofia espírita é essa. Preconceito zero. Eu posso entrar no centro, eu não sou espírita. Muito prazer. Eu não preciso ser espírita para isso. Não. Pode continuar com a sua religião, mas eu sou ateu. Pode, senta aí. Então é isso. É mostrar a verdade. Somente as verdades consolam. Não nos esqueçamos disso. Observem essa figura. É uma estátua em bronze que está lá nas margens do lago de Genebra, na Suíça, e que ela foi esculpida por Albert George, um escultor romeno. E qual o título que ele deu a essa estátua? O vazio da alma. A gente observa o ser humano com a cabeça baixa e com toda a região torácica abdominal vazia. Aquilo que eu digo, todos nós, seres humanos, nesse nível de evolução que nós estamos, ainda muito incipiente, muito baixo, temos um vazio existencial. Tomara que os nossos não sejam tão amplos, mas nós temos um vazio existencial, que explica aquilo que eu disse lá no começo, o fato da humanidade se encontrar perdida, infeliz, cheia de conflitos, problemas. É isso. Como que a gente preenche o vazio? Entendendo o sentido da vida. Porque a gente fica aqui iludido pela matéria e nos esquecemos de pensar nisso. O que significa o indivíduo, no caso de nós espíritos, que não dizemos nascer, renascer, passar um período, enfrentar tudo que enfrenta, tem que estudar, se formar, isso, aquilo, enfrentar a vida que não é fácil, e depois desencarnar. Qual o propósito disso? Claro que existe um propósito. Claro que existe um propósito. Então, entender esse propósito é encontrar a forma de gradativamente preenchermos esse vazio. E a gente vai descobrir que para preencher esse vazio, não precisamos fazê-lo com bens materiais. Apesar que eu já disse, os bens materiais usados de forma adequada, problema nenhum, muito pelo contrário, não é essa a questão. A questão é que, se nós analisarmos todas as causas de violência no mundo, tem a matéria por trás. As guerras, os furtos, os roubos, a corrupção,
Tudo tem matéria por trás. Não é a matéria o problema. O problema é o mal que ainda reside dentro de nós. Em decorrência do quê? Da ilusão. Da ilusão. Mas por que ilusão? Pelo desconhecimento das verdades da vida. Então, um grande desafio nosso é eliminar as ilusões, substituindo-as pelas verdades. Primeiro ponto para que compreendamos o sentido da vida. Quem somos nós? Então, eu já disse isso. Nós somos espíritos, nós não somos corpos físicos, verdadeiramente eternos. E o Espiritismo tem como comprovar, e a própria ciência está demonstrando. Eu estava falando um ponto importante que eu esqueci de terminar, cortei Cada vez mais pesquisadores científicos estão mergulhando no estudo das questões espirituais. Muitos conceitos espíritas já foram comprovados pela ciência. Um deles foi, no ano passado, veiculado pela imprensa profissional, né? Eu sempre falo isso, é importante a gente seguir a imprensa profissional, não as fake news que rolam na internet, que foi um achado científico de pesquisadores do Instituto de Psiquiatria da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um grupo forte que trabalha com espiritualidade, com pesquisa de espiritualidade. O que eles determinaram? Eles fizeram um estudo genético e observaram que médiuns ostensivos, psicógrafos, psicofônicos, eles encontraram 33 genes específicos de médiuns. O outro grupo, que eram 57 médiuns e 57 não médiuns, ou melhor, entre aspas, abrindo parênteses, todos nós somos médiuns, né? Inspiração é uma forma de mediunidade, todos nós temos. Mas então, por isso que eu falei ostensiva. Psicofonia, psicografia, audiência, evidência, etc. Nenhum dos não médiuns, entre aspas, nenhum dos 57 foi encontrado sequer um desses 33 genes. Acho que os próprios pesquisadores não esperavam ter encontrado isso, né? Caíram de costas. Então abriu-se uma porta para continuar nessas pesquisas. Um outro professor da USP, um médico, o Dr. Sérgio Felipe, que é um médico espírita bastante conhecido, ele se dedicou vários anos a estudar a glândula pineal, a epífise ou epífise, e chegou à conclusão que a glândula pineal dos médiums, ela tem uma composição diferente, ela tem mais cristais de apatita do que os dos não médiums. Porque a glândula pineal é a antena do médium, ela que capta as ondas eletromagnéticas emanadas pelas mentes de espíritos em outras dimensões. Então tudo tem uma explicação científica. Não um dogma espírita, digamos assim, um dogma religioso, não. É baseado em estudos científicos. Eu ficaria aqui falando muito mais. Esse Botucatu, na Faculdade de Medicina da Unesp, fizeram uma pesquisa estudando o efeito do passe espírita no tratamento da ansiedade. Um grupo de ansiosos, tudo voluntário, obviamente. Resumindo, o grupo que tomou passe teve uma melhora significativa da ansiedade comparativamente ao grupo que não tomou passe. Então, isso é importante, né? Então, nós somos espíritos. Isso é uma questão que, para nós espíritos que estudamos o espiritismo, a gente não tem dúvida. Então, a gente precisa entender: se eu sou espírito eterno, se eu estou aqui enclausurado no corpo físico, preso à crosta da Terra pela gravidade da Terra, porque os espíritos livres, eles volitam, né? Se bem que tem alguns que não têm um grau de evolução incipiente que nem volitar consegue. Até isso a gente precisa evoluir para aprender. Então essa é uma questão. De onde viemos? Já disse. Cada um de nós é uma centelha de Deus. Ou seja, uma centelha do princípio inteligente do universo. É isso. Consequentemente, vou repetir, deusinhos e deusinhas somos. Para onde iremos? A dimensão para onde iremos após a desencarnação, ela é compatível com o nosso padrão vibratório. É automático. Então quem vibra mais amor estará em dimensões mais suaves, mais leves. E a recíproca é verdadeira. É escolha. Quem determina os nossos destinos somos nós, ninguém mais. Então nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas existências. Os nossos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais nos ajudam quando nos ajudamos.
Quando temos realmente vontade de melhorar. É uma questão de conexão. De conexão. Então eles nos orientam, eles nos envolvem com amor, com carinho, com energia. É um efeito maravilhoso. Mas se eu estou vibrando desamor, eu estou lá embaixo, eu estou sintonizando os maus, os espíritos das trevas. E o nosso mentor não pode fazer nada. É uma questão de escolha. O que você está sintonizando aí? Que emissora você está sintonizando? Uma emissora que está emitindo músicas suaves, músicas clássicas, músicas de bom nível? Ou uma emissora que está, por exemplo, com um padrão lá embaixo? É a mesma coisa. É a sintonia, é a escolha. É a escolha nossa. A escolha nossa. Aí vem a pergunta: qual é o sentido da vida? Só tem uma razão de estarmos reencarnados. Uma. Continuar o nosso processo de evolução espiritual. Ponto. Alguém poderia dizer: espera aí, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho vários outros afazeres, como que eu posso só me dedicar à evolução? Sim. Todos os nossos ambientes de convivência, todos, até andando na rua, entrando no supermercado, numa loja, onde quer que estejamos, estaremos sempre em laboratórios da aprendizagem do amor, ou seja, em laboratórios que contribuem com a nossa evolução, porque é enfrentando as vicissitudes da vida que a gente evolui. É a mesma coisa, você quer condicionar o seu corpo físico, fazendo exercício mental deitado no sofá? É possível? Já pensou que bom seria? Não dói, a gente não dói a musculatura, a gente não sua, não se machuca, porque muita gente se lesiona fazendo esporte, né? Vai lá na academia, erra lá, dá um problema. Pensou que maravilha seria? Não, tem que ser, tem que suar. E evoluir espiritualmente é a mesma coisa. Então, eu tenho um colega de trabalho, nossa, faz 30 anos que eu nem me cumprimento com a pessoa. Que bom, você está exercitando sua paciência, sua tolerância, a sua capacidade de compreender. Se ele tem esse comportamento, algum problema ele tem. Então, ao invés de a gente virar também a cara para ele, o que a gente vai falar? Vamos acolhê-lo, vamos abraçá-lo, vamos colocar o nosso ouvido à disposição para que ele desabafe. Quem sabe a gente possa ajudá-lo. Mas não, a gente julga. Não, ele é isso, aquele é o outro, é aquilo. Todos nós seres humanos desse planeta, nós não somos doentes, nós não somos enfermos, porque nós somos deusinhos, mas nós estamos doentes. Uma coisa é ser, a outra é estar. Nós todos estamos doentes, espiritualmente, mesmo porque as doenças físicas, psíquicas, são decorrentes de um processo espiritual. Isso assim, estou falando, é científico. É científico. Não que a ciência fale espiritual, mas é um processo mental. Quando a gente fala em mente, nós estamos falando do quê? A mente é o próprio espírito. É a mente que pensa. O cérebro, nós espíritos, precisamos dele enquanto estamos dentro do corpo físico. Porque eu, espírito, dou uma ordem, levanto o braço. O cérebro age de forma a fazer com que o meu braço se levante. Mas fui eu espírito, que dei essa ordem, e o cérebro, como está funcionando bem nesse sentido, então na hora responde e as coisas acontecem. E tudo que acontece no corpo físico é regido pelo espírito. Consequentemente, nós causamos grande parte das nossas enfermidades, e essas enfermidades elas ficam gravadas no perispírito, e nós levamos para outra dimensão, porque ela fica no perispírito, que é o nosso corpo. É o corpo que sempre tivemos, sempre teremos. O corpo fluídico, que contém o material genético, o DNA perispiritual, é que transmite tudo. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Entender isso? Então, eu estou colocando muitas coisas que cada detalhezinho disso precisa ser estudado profundamente. É complexo. Tudo é complexo mesmo. Mas o importante é entender a essência. O importante é entender a essência. E assim, oportunamente, numa outra ocasião, eu poderia até trazer a origem das doenças. Né? Que isso aí tem pesquisas científicas atreladas aos conhecimentos espíritas.
Vejam esse pensamento de Pierre Teilhard de Chardin. Já vou dizer quem é Pierre Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Entenderam isso? É o contrário. Mas a incompreensão de quem somos, da nossa identidade real, leva a pensarmos o contrário. E sabe quem foi Pierre Teilhard de Chardin? Um padre francês, século XVIII, XIX, que é interessante que filosoficamente ele tem, então não desencarnou? Espiritualmente a gente conjuga o verbo no presente, né? Não é que tinha, ele tem um pensamento similar a Allan Kardec, porque ele trabalhou para integrar a religião com a ciência. Quando ele fez isso naquela época, ele foi, digamos, tanto a religião deixou de lado, como a ciência também não aceitava isso naquela ocasião. Então veja que interessante, isso aqui é de um padre, obviamente católico, esse é padre católico. Então, detalhe, priorizemos a compreensão e a interiorização do verdadeiro sentido da existência humana. Quando a gente observa essa figura, o que a gente tem aqui? Uma figura didática. Criança, jovens, mais maduros, maturidade. E o que aconteceu aqui? A senhora não está mais aqui. Onde ela está? Está aqui? Ela está aqui? Não, ela não está aqui. O corpo material pelos dois está aqui. Que vai se desintegrar, os átomos vão ser, a raiz da planta vai puxar o átomo que pertenceu ao corpo dela, vem o animal, come aquilo lá, vai para o corpo do animal, os átomos vão se reciclando. Onde ela está? Numa outra dimensão. E chega lá no ponto, o senhor também vai para uma outra dimensão. E isso acontece, isso é um ciclo biológico. Quando a gente considera os corpos físicos, é um ciclo biológico. Mesma coisa, a árvore jovem vai crescendo, ali já começa a entrar a senescência, e ali também, nesse caso, a árvore morreu. Porque a árvore não é espírito, vegetais não são espíritos, animais são espíritos. Todos os animais, já adianto para vocês, todos os animais são espíritos. A palavra animal, a etimologia, ou a origem da palavra, vem do latim anima. Anima significa alma. Então, o sinônimo de reino animal poderia ser reino das almas. Esse é outro tema que eu tenho também, que inclusive amanhã que eu vou falar em minha prata é nessa linha. Bem, agora nós vamos para algumas reflexões morais que nos auxiliam a refletir sobre, nos ajudam a acelerar a mudança da nossa maneira de pensar, falar e agir. Porque tudo nasce no pensamento. Depois a gente verbaliza, muitas vezes de forma totalmente inadequada. Nós seres humanos do planeta Terra, de planetas similares, somos grandes criadores de conflito ainda. Porque nós não experimentamos ou não pensamos que a pacificação nos traz paz de espírito, paz interior e, consequentemente, felicidade, alegria de viver. Então, o que nós queremos oferecer para os nossos superiores? Sermos criadores de conflitos ou pacificadores? E agora me veio à mente que a questão 16 que eu falei do Evangelho, eu não terminei de explicar. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então eu tenho que escolher e tenho que analisar. Hoje eu servi mais quem? A Deus ou a Mamon? Servir a Mamon significa o quê? O apego à matéria. O apego à matéria. O apego ou pensamentos, palavras e atitudes de desamor. É servir a Mamon. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. E qual seria a melhor escolha? Não precisa nem responder. Eu vou colocar aqui um pensamento de Joana de Ângeles, a psicóloga do Espiritismo, mentora de Divaldo Pereira Franco. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem,
é o mal que eu faço. Quando a gente interiorizar isso, né? Ah, que lindo. Não basta dizer que é lindo, que é bonito, que é uma coisa bacana. Nós precisamos interiorizar. Quem faz o mal é quem recebe o mal. Como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai entender isso? Compreender e interiorizar vai facilitar o quê? Nosso processo de perdão, consequentemente de limpeza de mágoas. É assim que funciona. Por outro lado, o bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Caridade, amor ao próximo. Ah, mas você fez tanto por aquela pessoa, nem falou obrigado. Problema dela. Problema meu. Eu vou continuar a fazer por ela. Ela não precisa agradecer. Deveria? Eu agradeceria. Isso não muda nada. É o problema do outro. Por que nós queremos absorver o problema que é do outro? Ah, ele me fez o mal? Fez. Ele gerou energia negativa. Essa energia negativa é absorvida pelo perispírito e causa doença. Com o passar do tempo. Pode ser que nem se manifeste nessa encarnação. Pode ser que se manifeste. Ou algo que se manifesta agora pode ter vindo de outro. Está no perispírito. E o perispírito, repito, ele sempre esteve, é o mesmo perispírito que sempre estará conosco. Ele vai se transformando ao longo do tempo, óbvio. A gente vai evoluindo e vai ficando mais sutil. Consequentemente, os corpos físicos vão ficando mais sutis, com a evolução espiritual. E, consequentemente, mais saudáveis. Mas qual a porcentagem da humanidade que tem acesso a essas informações? Qual? Não nos esqueçamos, reflitamos sobre isso. Isso nos ajuda muito a trabalhar a mudança dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Não sejamos criadores de conflitos, vamos trabalhar isso. Chega de manhã e fala, olha, hoje estou começando um novo dia, eu quero causar o mínimo de conflito possível, eu quero ser um pacificador. No final do dia a gente faz uma análise, uma autoanálise. Hoje foi mal, amanhã eu vou tentar ser melhor do que hoje. Hoje eu tropecei, caiu. É assim. Mas nós não perdemos tempo, iludidos. A Joana de Anjos diz que vocês não ficam distraídos com a matéria, como se a matéria fosse tudo. A matéria é importante para nós enquanto nós estivermos aqui. O que é matéria? É energia condensada. É transformação do fluido cósmico universal. Que é energia. É isso. Mas é um instrumento pedagógico. Por isso que Deus criou dessa forma. Por isso nós estamos dentro do corpo material. Conforme eu disse, grudados no solo terreno pela força da gravidade. Ele nos limita. Pode ser que algumas pessoas que vieram, poderiam ter vindo hoje, amanhã dirão para Celi, Celi, eu queria ter ido ao centro, mas não foi porque me deu uma dor de cabeça, mas muito forte, quase que eu tive que parar no hospital. Não, nos limita. Está chovendo, não vai dar para ir. Está muito frio. Estou doente. Estou cansado. Exausto. É assim, o corpo físico nos limita. E o limite é uma forma de nós crescermos, porque a gente começa a usar a mente para resolver o problema. E com isso nós estamos exercitando. A nossa inteligência ela não chegou no topo. Ela vai evoluir. É por isso que cientificamente, tecnologicamente nós evoluímos. Enfrentando a dificuldade. A ciência da saúde, até uma doença, vamos buscar a cura. Até surgiu uma doença infecto-contagiosa, vamos buscar a vacina. E cada vez mais se desenvolvem as vacinas de uma forma mais rápida. Não é? É isso. São os instrumentos de aprendizagem. A gente precisa enxergar a razão dessa existência. Então, lembremos sempre que, prestemos atenção nas palavras em vermelho, somos os únicos responsáveis pelos nossos destinos. Por isso, tentemos usar o livre-arbítrio de maneira adequada.
atentos ao farol do Evangelho de Jesus, conscientes da irrefutável lei de causa e efeito. Livre-arbítrio é de bom, posso fazer tudo o que eu quiser? Pode. Falar, fazer, pensar tudo o que nós quisermos. Mas nem tudo deve ser feito. Atenção à lei de causa e efeito. Eu causo mal, produz energia, vou repetir, energia negativa, lesiona o perispírito, causou uma doença. É assim que funciona. Agora vem uma palavra-chave, uma palavra importante para a nossa cura definitiva: perdão. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer, isso é cura. Quando que nós vamos entender a importância disso, do perdão? Quando que nós vamos entender por que Jesus, uma das maiores lições de Jesus, foi exatamente o perdão. Vocês vão concordar comigo que foi exatamente o perdão. E saibamos o seguinte: o orgulho é um dos dificultadores do perdão. Não vou perdoar, ele fez, olha o que ele fez para mim. Nunca mais me perdoou, de jeito nenhum. E energia negativa produzindo. E lesão. E lesiona pelo espírito. Depois eu reclamo. O que foi que eu fiz para Deus para merecer tanta coisa ruim? Você não fez para Deus? Sim, você fez para Deusinho. Eu fiz para mim. Não foi para ele. Não foi para ele, foi para mim. Eu mostro para vocês agora um pensamento de uma Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Veja que no final das contas é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Então nós ficamos preocupados aqui, nós estamos nessa dimensão ainda de baixo nível moral, baixo nível evolutivo, e não entendemos que não é entre nós, é entre nós e o alto. Qual é a nossa opção? Nós vamos servir a Deus ou não? O que nós queremos? A escolha é nossa. Capítulo 16 do Evangelho, vocês vão sonhar com isso. Amanhã vocês vão ter que pegar lá para. Deixa eu ler esse capítulo aqui. Né? A escolha é nossa. Quer ficar com uma mão? Fique, certo, sirva uma mão. Mas depois não reclama. É isso. Olha, a gente coloca várias fontes, várias referências de literatura, né? De diferentes religiões, não importa que religião seja, católica, budista, todas têm espíritos dos mais diferentes padrões evolutivos, em todas as religiões. É o ser humano que ou é mais evoluído ou é menos evoluído. É isso. Eu gostei da figura. Eu gostei da figura. O gatinho. Sim. Vocês viram a figura? Prestaram atenção na figura, né? Por quê? Então, por que nós temos tanta vaidade, tanto orgulho? Porque isso leva a um lugar nenhum. Só nos prejudica. Olha o exemplo dos grandes mestres da humanidade, dos grandes filósofos gregos, né? De um Gandhi, de Jesus, desses religiosos todos que a gente conhece, Irmã Dulce, Madre Teresa, por aí vai. Alguém falou Chico Xavier? Chico Xavier, lógico, Chico Xavier. Não perdoar implica em transformar uma emoção em sentimento. Transformar a emoção da raiva em sentimento de mágoa, que causa doença. A equação é essa. Edson, você aprendeu agora? Sim. Então, é com você. A escolha é sua. Ponto. Mas eu que não reclamo depois. Porque agora eu sei. Agora eu aprendi. Pesquisas científicas comprovaram que a mágoa pode causar doenças físicas e psíquicas como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Aí eu estou falando de ciência médica, da ciência médica. Isso não é uma pesquisa, várias pesquisas.
Isso é uma coisa ponto pacífico. E nós sabemos, né, quando a gente alteramos o nosso humor, pode vir uma dor de cabeça, uma indigestão. A gente afeta o corpo físico diretamente. Aí vem a lição magna de Jesus, né? Então, Jesus, pendura Jesus no peito, aqui, no pescoço, crucifixo, coloca a imagem de Jesus na parede, anda com o Evangelho embaixo do braço, lê 5 vezes, 10 vezes por dia. Só que mais de 2000 anos depois, o que nós aprendemos do que ele ensinou? Principalmente dessa questão chamada perdão. Principalmente. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é para nós. Eles quem crucificou Jesus? Foi Pilatos? Pilatos, vocês sabiam, muita gente não sabe, que Pôncio Pilatos não se conformava com a possibilidade de crucificar Jesus. Está lá, há 2000 anos, de Emmanuel e Chico Xavier, está lá explicadinho toda essa tese que aconteceu. Ele lançou mão de todos os artifícios para ele não se conformar com o que ele fez. O povo vai invadir o palácio. E ele lançou mão, foi lançando mão. Quando viu que o povo estava revoltado, então fomos nós que o crucificamos. E a gente diz assim: Jesus morreu para me salvar, querido. Me salvar do quê? Me salvar do quê? Do mal? Quem vai me salvar do mal? Sou eu. Eu que vou escolher tirar o mal do meu coração. Ninguém vai conseguir tirar, se eu não quiser. Então, o Espiritismo é isso, né? O que eu falei há pouco? Allan Kardec, dentre tantas características positivas dele, é um formador de livres pensadores. Liberdade de pensamento. Livres pensadores. O Sócrates foi condenado à morte porque ele era um formador de livres pensadores. Isso não é interesse de quem domina o mundo. Quem domina o mundo quer dominar-nos. Somos robôs. Fascinação coletiva. Sabe o que é fascinação coletiva? É um processo obsessivo, massal. É isso. Então, Jesus, eu costumo dizer assim, né, já que Kardec nos dá a liberdade de falar o que nós quisermos, né, livre pensador, Jesus não morreu para nos salvar. Jesus vive, porque não existe morte. Vive para nos ensinar. Porque 2000 anos depois nós não entendemos o que ele quis dizer. Imagina o sofrimento dele aqui, ó, físico. E ele pediu: Pai, perdoa. Nossa. Porque alguém assinaria, se eu fizer um documento assim: eu, Edson Ramos de Siqueira, hoje, nesse corpo físico, não ajudei a pregar Jesus na cruz. Quem assina? Se alguém está pensando em assinar, eu sugiro que assine, porque eu não posso garantir que eu não tenha ajudado a pregar Jesus na cruz. Ou a reencarnação não existe. Vocês concordam? Nós somos personagens da história da humanidade. Nós já passamos por todas as fases da história da humanidade. Reflitamos sobre isso aqui. E não basta dizer: nossa, que maravilha. Jesus. Jesus deve ser seguido. Agora vem uma metáfora que eu acho muito didática. O mestre do Oriente viu quando o escorpião estava se afogando e decidiu tirá-lo da água. Mas quando o fez, o escorpião picou. Pela reação de dor, o mestre soltou. O animal caiu na água e estava se afogando novamente. Ele tentou tirá-lo mais uma vez e outra picada. Alguém que observava aproximou-se e disse: desculpa-me, mas o senhor é teimoso. Não entende que todas as vezes que tentar tirá-lo da água, ele o picará? Aí vem a grande lição para nós. Então o mestre respondeu: a natureza do escorpião é picar. Isso não mudará a minha, que é auxiliar.
Nós pregamos Jesus na cruz. Ele mudou a atitude dele de nos amar, mesmo que o tenhamos pregado na cruz. Então nós somos assim, eu vou até usar uma palavra um pouco pesada, mas hipócritas. Nós entramos nos templos, nós humanos do planeta, entramos nos templos religiosos, rezamos, oramos, olha de santo, de anjo. Só que chega lá fora, a gente faz tudo o contrário. Nós não aplicamos, nós humanidade, né? Vou repetir, nós humanidade, claro que muitos de nós aqui, não aplicamos os ensinamentos superiores. Achamos bonito. Achar bonito não basta. Então, com a ajuda de uma folha, o mestre salvou a vida do escorpião. A natureza do escorpião é picar. A minha não. A minha é ajudar, auxiliar, amar o próximo. Pensemos nisso também. Conclusão: não mude a sua natureza se alguém te faz algum mal. Alguns perseguem a felicidade, outros a constroem. Preocupe-se mais com a tua consciência do que com a tua reputação. Porque a tua consciência é o que você é. E a tua reputação é o que os outros pensam de você. Bom, diga a verdade. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso. Porque, via de regra, a gente não dá muita bola com isso. E é a realidade. O que os outros pensam não é nosso problema, é problema deles. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. Vamos juntar isso aí. É o mal que eu faço, não é o mal que me fazem. O mal que me fazem é problema de quem faz o mal. Vai fazer mal para eles, na prática espiritual. Materialmente pode fazer mal para mim, mas espiritualmente é para ele. O que interessa é espiritual. Porque o material você conserta, busca de novo, mas é espiritual. E o espiritual? Bom, eu vou parar por aqui, em função do avançado da hora, temos 9h15, e numa próxima oportunidade traremos ou um outro tema, ou poderemos continuar a conversar sobre isso aqui, nesse assunto. Mas se vocês tolerarem mais uns 3 minutinhos, pode ser? Eu gostaria de mostrar para vocês um pensamento de Augusto Cury, só quando um psiquiatra, grande escritor, popular aqui. Santo Agostinho, tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Cegueira espiritual, óbvio. Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo. O que é felicidade? Eu só vou ler, não vou comentar. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições dos fracassos. Nós sempre aprendemos, basta prestar atenção. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma, aqui dentro. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. E aí eu diria o seguinte: milagre da vida como espíritos que somos. Porque aquilo que eu digo, o dia que a gente desencarnar, nós vamos agradecer a Deus pelo dia, nós continuaremos em outra dimensão. Então o espírita precisa pensar além da matéria, não só dentro da matéria. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos.
Nossos sentimentos são sentimentos que devem ser respeitados por cada um de nós. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir o não. A gente precisa aprender a ouvir não, ensinar as nossas crianças a enfrentar o não. Porque se eu não ensinar o não e não ser não para as crianças, um dia a vida dirá, e ela não estará preparada para enfrentar. Pensemos nisso. A educação é algo extremamente sério. É ter segurança para ouvir uma crítica, mesmo que injusta. É aquela história que importa a nossa consciência, não que o outro pense. É ter maturidade para falar: eu errei, desculpa, eu quero reparar meu erro. Isso é fantástico, é maravilhoso, isso dá uma paz interior fantástica, é incrível, é um remédio. É ter ousadia para dizer: me perdoe. É ter sensibilidade para expressar: eu preciso de você, me ajuda. É ter capacidade de dizer: eu te amo, meu irmão, minha irmã. Eu sempre dou um exemplo: se alguém chega para você e fala: eu te odeio, você fala assim: mas eu te amo. Desmonta. Nós começaremos a diminuir a criação de conflitos e começaremos a agir como pacificadores. E o nosso vazio existencial vai diminuir, porque a gente vai entender o que é a verdadeira felicidade. Ela é espiritual, ela não é material. E, finalmente, quando você errar o caminho, recomece. Não tem problema. A gente erra mesmo. Recomece. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o Mestre do amor, esteja sempre em nossos corações e envolva as nossas vidas. Nesse nosso processo de evolução espiritual, dificílimo, porém compensador. Que assim seja. Uma ótima noite a todos.